Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Então, meus irmãos, agora, para nós não roubarmos do tempo, eu vou pedir à nossa irmã Alessandra que faça a gentileza de ler a página de abertura. Boa noite a todos. Livro Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O semeador saiu. Plantar o bem e estendê-lo sempre. Para isso, agir e servir são imperativos da natureza espiritual. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Enquanto prepara ninho as sementes, não evitará resquício de poeira e lama, lodo e adubo nas próprias mãos. Aguardará com interesse a germinação das esperanças que se lhe combustanciam nas plantas nascentes. E, em seguida, os cuidados se lhe redobram. Indispensável acompanhar a influência do calor e da umidade. Preservar a lavoura iniciante contra incursões de pragas invasoras. Observar as alterações do tempo e garantir as condições do êxito à plantação, até que se surja a colheita dos frutos. Idêntica situação no mundo ainda é a de todos os cultivadores da seara do bem, designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual. Quase sempre são impelidos a suportar o contato das glebas difíceis da incompreensão humana. Não encontram caminhos aplainados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre e, frequentemente, se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas. Servirão com devotamento às ideias novas. No entanto, a seara da verdade e da luz, elevação somente lhes surgirá no futuro, em plenitude de beleza e de luz. Assevera-nos Jesus, o Cristo de Deus, e o semeador saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar, com esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, agora dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Birajara Oliveira. O Birajara Oliveira já não é novo aqui na nossa casa, já é um confrade antigo que nos prodigaliza aqui com seu conhecimento e estudo da doutrina. Ele é do Centro de Educação e Orientação Espírita, que fica na Taquara, Jacarepaguá. Então, ele vai nos falar sobre o Evangelho. Segunda-feira é dia de estudo do Evangelho e que ele seja muito inspirado nessa noite. Boa noite a todos. E boa noite a todas. Estar numa casa espírita é algo que nos traz, eu acho que vocês vão concordar comigo, um sentimento diferenciado. E esse sentimento diferenciado, ele se faz porque toda e qualquer casa espírita é um local de trabalho dos espíritos. Então, os nossos queridos irmãos desencarnados, os espíritos, estão aqui trabalhando conosco. E muitos de nós, provavelmente, recebendo fluidos e bênçãos necessárias
para que continuemos a nossa luta, as nossas ultrapassagens dos nossos próprios desafios e obstáculos que nós colocamos durante as nossas reencarnações. Então, toda casa espírita, ela chega a ser uma escola, porque a gente vem aprender aqui o que a gente precisa aprender. O nome já diz, Doutrina dos Espíritos, primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, e os espíritos não são só aqueles que estão desencarnados, mas sim todos nós, os encarnados também, porque somos espíritos. Nesse momento, aprisionados nesse corpo de carne. E um hospital, porque a gente vem aqui também para se curar. Mas essa cura, ela tem muito a ver com a nossa vontade, ela tem a ver com a nossa caminhada, ela tem a ver com a nossa determinação, com a nossa fé, né? Ela tem a ver com muitas coisas. Por quê? Deus nos concedeu o livre-arbítrio. As escolhas de cada vida, de cada um de nós aqui, fomos nós que determinamos, fomos nós que escolhemos. Não foi Deus, não foi Jesus, não foram os espíritos. Fomos nós que escolhemos. Nós temos que assumir a responsabilidade por tudo aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra, porque a cada um é dado a sua missão. A cada um é dado a sua presença aqui na Terra, um quinhão de atividades para que a gente possa, dessa forma, pensando nisso, fazer o que nós viemos fazer aqui na Terra, que é evoluir. E para que a gente possa evoluir, são duas as asas da nossa evolução. É a asa da aquisição do conhecimento e a asa da aquisição da moral. Para que a gente possa entender a asa da moral e fazer com que a gente possa progredir, fazer com que ela possa avançar nesse sentido da nossa evolução, a gente tem que adquirir determinados conhecimentos para ter esse entendimento. E esses conhecimentos, eles são adquiridos para todos nós nesse momento através dos ensinamentos de Jesus. Porque ele é o nosso guia, é o nosso mestre, né? E esses conhecimentos que Jesus nos trouxe e ainda nos traz à Terra, a partir e através de muitos irmãos que vêm trazer para nós mensagens do plano espiritual, vai fortalecendo o nosso sentido, vai fortalecendo a nossa vontade, porque com certeza todos nós queremos ser felizes. Só que o nosso conceito de felicidade na Terra ainda está muito aprisionado às questões materiais. Quando começarmos a perceber que a felicidade está dentro de cada um de nós, porque o reino de Deus está em nós, nós vamos começar a experienciar um outro tipo de felicidade que nós não conseguimos imaginar ainda reencarnados nesse momento, nesse planeta de provas e expiações. Então a gente vai só conseguir uma evolução que seja uma evolução que nos traga o prazer verdadeiro, a harmonia, né, plena, a luz que precisamos para iluminar os nossos caminhos. Vamos descobrir o amor dentro de nós. Tudo isso através dos ensinamentos que Jesus traz para todos nós. E a lição de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma lição que tem muito a ver com tudo isso que nós estamos falando. Porque quando se trata de doutrina espírita, muitas pessoas pensam que é a doutrina dos espíritos, a doutrina de quem está desencarnado. E, na verdade, nós somos espíritos. Então, é uma doutrina para todos nós, porque ela nos ensina até como a gente deve desencarnar. O que vai acontecer quando a gente desencarnar?
porque a gente ainda não tem essa lembrança, porque nós somos ainda de tendências muito grosseiras em cada um de nós, que não nos é permitido ainda entrar em contato com outras questões que só vamos começar a entender se nós estudarmos a doutrina dos Espíritos. E esse estudo que seja um estudo de troca de experiências, porque através das experiências de vida de cada um é que a gente vai formando o nosso caminho da evolução. Então, a lição de hoje ela está no texto que traz para nós sede perfeitos. Aí a gente vai começando a refletir, né? Porque eu entendo a doutrina espírita como pura reflexão. Então eu começo a refletir naquilo que eu leio. Uma palavra, um parágrafo, uma sentença, uma folha, não importa. Tudo aquilo que a gente lê não é só para ler, não é só para buscar, até mesmo decorar, mas sim você trazer esses ensinamentos e vesti-los internamente. Trazer esses ensinamentos e fazer com que eles possam encontrar um lugar no seu interior. Porque é dessa forma que a gente, ao refletir sobre aquilo que nós estamos aprendendo com essa doutrina, é que nós vamos conseguir encontrar primeiro a nós mesmos, e não ao outro, que a nossa preocupação sempre é com o outro, né? O que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, o que o outro isso, o que o outro aquilo. E muitos de nós ainda têm determinados comportamentos referente ao que os outros pretendem e têm como expectativa de cada um de nós. Quando, na verdade, se eu não buscar ser quem eu sou, eu nunca vou descobrir o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo aqui? O que é principal? Para que eu estou aqui? Então, são questões que a gente não tem o hábito de refletir em torno delas, né? É a mesma coisa quando a gente pensa na primeira questão do Livro dos Espíritos. Por que será que Kardec não perguntou quem é Deus? Por que será que ele não perguntou o que é Deus? E fez a pergunta na inteligência fantástica de Kardec, né? Que é Deus? Se eu pergunto quem é Deus, e vamos trazer para nós, quem é você? Você vai falar o seu nome, eu sou fulano de tal, né? E como é que eu vou limitar Deus a um nome? Então não posso perguntar quem é Deus. Se você pergunta o que é Deus, você está limitando Deus a alguma coisa. O que é isso? Ah, isso é isso, isso, isso. Aí Kardec vem inteligentemente e faz a pergunta: que é Deus? Vocês já experimentaram perguntar para você mesmo: que sou eu? Não é quem sou eu, nem o que sou eu. Que sou eu? Isso abre um leque de reflexão muito grande. E a gente vai ter que buscar lá no nosso interior, que sou eu? Porque quem sou eu é só nessa presente reencarnação. Eu sou Bira e tenho isso, tenho aquilo, não sei. Na próxima eu já não sou mais nada disso. Então morre comigo. O que sou eu me limita a uma coisa. Eu sou um corpo, sou alguém que está andando, caminhando, etc. Ou seja, é limitante. Mas quando você pergunta que sou eu, é difícil você encontrar uma resposta. É só experimentar, né? E vem a resposta dos Espíritos com relação a essa pergunta de Kardec, né? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Super curta a resposta. Como é que seria uma resposta para cada um de nós? Se Deus é causa primeira, né, eu serei causas posteriores, porque eu não posso ser causa primeira, porque só Deus o é. Né? Inteligência suprema. Se eu fosse inteligência suprema, Deus não seria Deus.
mas eu sou inteligência criada por Deus, para que com Ele eu fosse co-criador de tudo aquilo que tem no planeta. Porque a função de Deus, ela praticamente está aí para todos nós. E Ele não nos criou à toa nem por acaso. Ele não nos criou para disputar riqueza, beleza, ter mais poder, ter menos poder, etc., coisa e tal. Para brigar, para ir para a guerra, Ele não nos criou para isso. Ele nos criou para que a gente pudesse produzir, através das aptidões que Ele deu para cada um dos seus filhos, aquilo que nós construímos aqui na Terra. Foi Deus que fez a cadeira? Não. Mas Deus me deu aptidão para fazer a cadeira. Então é diferente. Então o que Deus me deu? O que eu guardo dentro de mim? Porque o reino de Deus está no interior de cada um de nós. Esse texto, o homem no mundo, olha como é que é bastante atual. Veja como a doutrina espírita, ela não se limita só aos espíritos, ela está falando no homem do mundo, nós aqui reencarnados nesse momento. E é um texto, uma mensagem de um espírito protetor. E que ele começa assim para a gente fazer uma reflexão, né? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem às vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Requer uma certa piedade para aqueles que, se direcionando a Deus, solicita a presença dos bons espíritos para nos trazer o conforto de alguma coisa que não está confortável em cada um de nós. Ou para nos afastar de um vício, ou para nos afastar de uma tentação, ou para eliminar dentro de nós a raiva que a gente ainda guarda, ou para amainar a mágoa e o ressentimento que a gente ainda carrega conosco. Nós somos dignos de piedade, porque a gente ainda precisa, né, da assistência e da ajuda dos espíritos, da espiritualidade, para nos ajudar a retirar de nós, a eliminar de nós aquilo que nos impede de podermos ser felizes. Porque ninguém vai ser feliz enquanto carregar consigo mágoa, ressentimento, raiva, vícios e etc, etc. Pode te trazer uma felicidade, entre aspas, momentânea naquele momento, porque você considera que aquilo te faz feliz. Mas quando aquele efeito passar, você vai verificar que você está mais triste e mais perturbado do que antes. Então, se eu tenho determinadas questões que eu preciso resolver em mim, e todos nós sabemos que questões são essas, cada um tem as suas. E todos nós sabemos aonde é que está em nós determinadas questões que eu preciso me livrar disso. Porque hoje a gente sabe, houve uma época nas nossas reencarnações que a gente fazia o errado, fazia o mal, porque não sabia. Éramos ignorantes de ignorar. Nós éramos mandados a fazer determinadas coisas e fomos fazendo, mas percebendo e sentindo que aquilo que a gente carregava dentro da gente, intuitivamente, não era o correto. Não era o que nos deixava satisfeito. A gente fazia a coisa para deixar alguém satisfeito, amando de outras pessoas. E hoje, às vezes, ainda acontece isso em menor escala, mas acontece ainda, né? Quantos não vão para a guerra amando, né, de um dirigente, de um chefe de Estado, etc., coisa e tal, né? E muitos indo sem querer ir. E muitos indo, levando consigo muita raiva, muito desespero. Pessoas jovens, e vão para a guerra, desencarnam carregando consigo esse tipo de sentimento. E aí a gente vai apelar para Deus, para Jesus e para os bons e queridos amigos espirituais
que nos traga um certo conforto a partir daquilo que nós somos obrigados a fazer ou pelo outro ou mesmo por nós mesmos, e que a gente sabe que nos vai trazer determinado desconforto. Então é necessário uma reflexão, que eu possa me mostrar para mim mesmo quem de fato eu sou. Não preciso ficar falando para ninguém, não preciso ali, se eu tiver dificuldade, eu procuro um profissional, uma terapia. Se eu tiver confiança em um amigo, eu posso desabafar. Se eu estou numa casa espírita, eu posso pedir um atendimento fraterno, mas eu não posso carregar mais comigo determinadas questões que entalam na minha garganta, não deixa sair e vai prejudicando o meu coração e a minha mente. Porque enquanto eu não fizer uma autoavaliação do que realmente nós pretendemos para cada um de nós, fica muito complicado a gente lidar um com o outro, né? Então, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos, né? E a gente também vê muitas pessoas que vão, pelo menos na nossa casa espírita, que é a referência que a gente tem, né? As pessoas que chegam à casa espírita pedindo ajuda, né? Pedindo socorro, muitas desesperadas, né? E as pessoas, muitas delas, pensam que por ser uma casa espírita, vai vir um espírito com uma varinha de condão e vai resolver o problema da pessoa. Outros, você já deve ter passado por isso, você é espírita, você vai na casa espírita, dá para você colocar meu nome lá na caixinha para fazer prece, oração? A pessoa não vem, faz você de portador, como se isso fosse dar algum resultado. Enquanto eu não me mostrar, enquanto eu não aceitar a fé, né, que eu carrego dentro de mim, e possa potencializar isso nos meus trabalhos, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, os espíritos não vão ficar se dando ao trabalho de querer atender pessoas que não estão nem aí para isso, né? Então eles vão perder, Jesus falava, né? Não perca seu tempo com quem não quer, perca com quem quer. Então com aquelas pessoas que querem uma fórmula mágica, e ainda saem da casa espírita falando mal da casa espírita, né? Porque achava que ali ia ocorrer um milagre, que ela ia ficar boa daquilo que ela estava passando, se é um problema físico, que ela ia ficar boa daquela obsessão, quer dizer, a casa que tinha que fazer milagre. Se o médium não fez, é porque não é um médium forte, é um médium que não é muito legal, não é muito bom. Então essa casa não serve. Agora, cadê o esforço da pessoa? Porque eu só vou conseguir o que eu quero na minha vida através do meu esforço. Não é do esforço do outro, não é do esforço dos espíritos e muito menos do esforço de Deus e de Jesus. Porque se Ele me deu o livre-arbítrio é para que eu possa fazer as minhas escolhas e ser responsável pelas minhas escolhas. Então, quando eu me responsabilizo pelas escolhas que eu fiz, e essas escolhas já não me agradam, eu vou buscar caminhos que possam me trazer, né, mudança de comportamento para poder encontrar aquilo que eu desejo encontrar, que é uma paz interior, que é harmonia na minha casa, que é trabalho que dignifica, que é um caráter mais ilibado, e por aí vai. Porque a gente tem que chegar nesse momento. Tem que chegar, não tem jeito. Por quê? Nós seremos espíritos perfeitos, queiramos ou não. Queiramos ou não. É da lei. Então eu tenho que ser espírito perfeito. Aquele que está lá fazendo as barbaridades que está fazendo, vai ser um espírito perfeito, porque já houve um tempo que eu já fiz as barbaridades, né? E estou caminhando para aquilo que Deus determina para cada um dos seus filhos. Purificai, pois, os vossos corações. Purificai os vossos corações. Aí você pode se perguntar ou perguntar para alguém, né? Mas como é que eu posso purificar
o meu coração. Mas por que eu tenho que purificar o meu coração? Não podemos nos iludir. Se nós estamos reencarnados num planeta que é de provas e expiações, aqui não há amor, aqui não há felicidade, aqui não há nada de bom. O que tem de bom aqui é o esforço que eu faço por me melhorar. Quando eu chego a essa conclusão, porque até mesmo isso os espíritos ensinam para a gente. O que importa é o esforço que você faz por se melhorar, porque a gente sabe que não vai ser nessa reencarnação que nós vamos virar anjinhos nem santos. Então eu preciso fazer um esforço para que os espíritos me ajudem. Se eu não faço esforço nenhum e quero, fazer um trabalho para eu poder melhorar a minha situação, ou financeira, ou profissional, ou dentro da minha casa e etc., coisa e tal, a gente não vai sair disso. A gente vai ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. E a Terra que está passando já está aí adiantada, embora as pessoas não saibam, não entendam disso, ou nem aceitem isso, ela já está adiantada para se tornar um planeta de regeneração. E nesse caminho de regeneração, eu só vou poder reencarnar na Terra, planeta de regeneração, se a minha energia for compatível com o planeta de regeneração. Se a minha energia não estiver compatível, hoje eu estou na Terra porque a minha energia é compatível com uma energia de um planeta de provas e expiações. Se eu não conseguir modificar essa minha energia, eu vou reencarnar em outro planeta que seja de provas e expiações para continuar a minha caminhada evolutiva. Então isso tudo a gente tem que refletir, tem que pensar e tem que se esforçar para poder seguir adiante. Que é muito interessante isso. Quando a gente está reencarnado, falando assim num termo da matéria, a gente sempre pergunta para os nossos jovens, o que você quer ser quando crescer? Aí a pessoa, o jovem vai falar, quero ser médico, engenheiro, professor, isso, aquilo, outro. Por que você quer ter uma profissão? Para ganhar dinheiro, para poder me sustentar. Maravilha, sem problema nenhum com relação a isso. Agora, o que você quer ser como espírito? O que você tem que fazer para poder evoluir como espírito? Por quê? Eu vou me tornar engenheiro, mas quando eu desencarnar, eu já não sou mais engenheiro. Eu só serei engenheiro aqui, agora, nesse momento. Na minha próxima reencarnação, eu vou ter que percorrer outros caminhos, porque a gente vai ter que passar por várias situações até a gente poder criar um caminho evolutivo que seja próprio para cada um de nós. Agora, quando é uma questão quando você pergunta assim para a pessoa o que você quer ser, mas você não está perguntando mais para a personalidade, você está perguntando para a individualidade. Ou seja, você não está perguntando mais para o João, você está perguntando para o espírito que está João. Então, quando você pergunta para o espírito, qual é a resposta? A gente não pensa nisso, A gente não pensa que a gente... Eu tenho a impressão, assim, de que a gente pensa que não vai desencarnar. Você vai, viu? Você também vai desencarnar. Eu não. Eu vou ficar aqui para a semente. Então, eu não faço nenhum movimento, porque é o outro que vai desencarnar, não sou eu, para poder atender a necessidade do espírito. Eu faço todos os movimentos para atender a necessidade da personalidade. Em adquirir matéria, em busca do prazer, fazer tantas coisas que a gente faz aqui na Terra que não tem problema nenhum você fazer. Agora, quando é que a gente vai começar a se voltar para as questões do espírito? O que você quer ser quando crescer? Oi? Filme de animação. Jovenzinha, quer fazer filme de animação. Seu nome é? Bia. Eu perguntei para Bia.
A Bia quer fazer isso. Agora, Bia, o que o espírito que está a Bia quer fazer? Um desenho em espírito? Como é que você vai fazer isso? Né? Então, isso serve para todos nós. Serve para todos nós, quando você questiona o espírito que você é. Você é espírito. Você não é Bia. Você está Bia. Você é espírito. Então a gente tem esse hábito de se referir apenas à personalidade. Mas eu não sou a personalidade. Eu estou a personalidade. Quando a gente desencarnar, não tem mais Bia. A Bia já fez a função dela. Ela vai reencarnar em outro corpo, com outro nome, etc., coisa e tal. Ou seja, quando é que a gente vai começar a pensar como espírito que somos? E só nos preocupamos com a matéria, para atender à personalidade que estamos. Então a gente tem que começar a fazer essa reflexão. E o homem no mundo, nós estamos aqui exatamente para isso. Por quê? Quando eu desencarnar, eu vou continuar a ser exatamente como eu sou. Então, se eu sou uma pessoa cheia de ranço, rancorosa, triste, desencarnando, eu vou continuar sendo isso. Né? Ou seja, o espírito, toda essa tendência de querer ser desenho, engenheiro, médico, isso tudo se apaga, porque aquilo é o que você precisava nessa presente reencarnação para atender a sua vontade, que o que é importante aí? O importante é a vontade não é o que você vai conseguir com a sua vontade. Porque a vontade você carrega, agora o que você conseguiu fica. Então, se eu sou um homem no mundo, eu não vim aqui para passear, não vim aqui para passar férias, eu não vim aqui para disputar, né, poder, né, ser melhor do que as pessoas a nível material e etc. Não, eu vim aqui para aprender como é que eu posso lidar com o eu espírito que eu sou. E isso é a doutrina dos espíritos que nos ensinam. Né? Então é que cada um possa fazer a sua reflexão. Purificai, pois, os vossos corações. E como é que a gente faz isso? Vai purificar os nossos corações. Porque se você parar um pouquinho para pensar em você, você vai descobrir muita coisa que você carrega consigo e que você não tem noção de que carrega. Você só vai ter essa certeza quando você estiver diante de uma experiência. Exemplo bem simples, bem banal. Você está num ônibus, né? BRT, né? Agora que a pessoa usa mais, né? Você está lá no BRT, em pé, se segurando para não cair. Alguém passa e pisa no seu pé. Alguém passou e pisou no seu pé. Qual é a sua reação? Você pode ter uma reação de comportamento, xingar a pessoa, né, agredir a pessoa passou, você vai atrás dela para pisar no pé dela. Você pode ter essas reações, que é o que a gente encontra mais, é mais comum. E a pessoa nem te pediu desculpa, pisou e foi embora. Você pode ter uma reação mental e xingar essa pessoa de tudo quanto é nome. Olha a energia. Pode ser que ela não receba essa sua energia, mas aquela que estava do seu lado, que está enfraquecida espiritualmente, vai receber essa energia. E não vai se sentir bem. E você pode, né, pensar, eliminar imediatamente essas outras atitudes e pensar, nossa, ele deve estar com pressa. Ele deve querer saltar porque ele está com pressa, a mãe dele deve estar passando mal. Ou seja, eu procuro, entre aspas, não quero saber se é verdade ou se é mentira, mas eu procuro uma desculpa para mim mesmo para não cair na minha própria armadilha. Porque se a gente deixar, a gente cai na própria armadilha. Né? Eu conto essa história que aconteceu comigo, né? Deve ter contado aqui também, mas sempre está rotativo de pessoas.
né? Isso já tem alguns anos. Eu trabalhava em Botafogo e saí do trabalho, 5 horas da tarde, peguei meu carro e fui em direção de casa. Passei numa rua de Botafogo, bem pequena, uma rua que só dava para um carro, né? Veio um outro carro querendo me fechar numa curva de qualquer jeito, carro desses grandes. E ele me fechou e parou. E é lógico que eu freiei para não bater, e não bati no carro dele. Não chegou a bater, né? E aí ele soltou do carro, se ele tivesse uma arma ele tinha me matado, e começou a me agredir verbalmente, e querendo me agredir fisicamente, e as pessoas não deixaram. Ele fechou o trânsito de Botafogo, porque não tinha como sair, ele fechou por mais de 2 horas. Imagina essas pessoas que queriam ir para as suas casas e que não podiam. Qual era a energia? Eu ouvi todo tipo de palavrão até que eu não conhecia, né? Que não era para mim, era para ele. E as pessoas querendo bater nele, querendo chegar perto dele para mandar ele tirar o carro, e ele totalmente desarvorado, né? Uma pessoa que não sei se ele estava drogado ou o que ele estava, mas ele estava totalmente descontrolado. E aí me fizeram um cordão, não deixaram ele chegar perto de mim, nem chamaram a polícia veio, constatou que eu não encostei no carro dele, e ele cismou que eu tinha batido no carro dele, não tinha um arranhão que eu tinha batido no carro dele, ou seja, a pessoa que estava carregando consigo algo muito sério, e que aproveitou aquela oportunidade para colocar aquilo para fora. Graças a Deus que foi comigo, que se fosse com uma pessoa que tivesse o mesmo comportamento dele, ia sair morte ali. A polícia veio, anotou tudo que tinha que anotar e mandou ele tirar o carro, né? E antes dele ir embora, ele ficou afastado, eu fiquei no canto, eu cheguei para o policial e falei assim, eu posso ir lá falar com ele? Eu não sei, com toda sinceridade, isso é que a doutrina faz com a gente nem percebe. Eu estava numa calma, numa tranquilidade, que eu mesmo me cobrava um comportamento contrário. Eu mesmo falava para mim, né? Ué, você vai deixar ele te xingar? Você vai deixar isso aqui? Xinga ele também. Tudo num pensamento. Porque é o nosso dito normal, né? Aí eu cheguei para o guarda, eu posso ir lá falar com ele? Eu disse assim, olha, ele está bastante alterado, mas se você quiser ir, eu vou com você. Aí, com o senhor, né, que era toda formal, aquela coisa. Então, cheguei perto dele, né, bem perto mesmo, esperei ele levantar a cabeça, que ele estava de cabeça baixa, a impressão que eu tinha é que ele estava bufando, né? E quando ele levantou a cabeça e me viu, eu olhei bem nos olhos dele e falei, só isso, posso te dar um abraço? Eu juro por Deus que eu não sei de onde é que veio aquilo. Não sei. Isso é fruto de mudança de hábito. Então, se eu venho há mais de 40 anos estudando a doutrina espírita, trabalhando com a doutrina espírita, eu sou psicólogo, né? Sou economista, então estudo bastante, né? Então, chegou a hora, naquela experiência, de eu colocar em prática aquilo que eu venho estudando, que eu venho fazendo. Ele não entendeu, ele parou e ele ficou assim, sem ação. E eu fui e dei um abraço nele. E falei, vai com Deus, você tenha uma boa noite. Virei as costas. Quando eu soltei, ele despencou, desarmou e chorou copiosamente. Aquela pessoa precisava de um abraço, né? E Deus me colocou ali naquele caminho para que eu fosse o portador disso, né? E deixei ele chorando, virei e peguei, entrei no meu carro e fui-me embora. Ele entrou no deles, tirou o carro do meio do caminho, né? Então, foi a partir dessa experiência pela qual eu passei com risco de vida
é que eu percebi o quanto é que eu já mudei. O quanto que eu já mudei. Porque eu já devo ter matado muitos. Muitos e muitos e muitos. Lógico, se a gente está no planeta que é de prova e expiação, boas coisas a gente não fez. Né? E isso serviu para muitas pessoas que estavam no entorno, porque quando as pessoas que estavam xingando aquele rapaz, né, que estava naquele momento passando por alguma situação muito ruim, né, as pessoas se calaram, pararam de xingar, né, e eu percebi que teve algumas até começaram a enxugar lágrima nos olhos, porque a situação ela foi toda ali orquestrada pela espiritualidade, com certeza. Eu, por mim, jamais faria uma coisa dessa. E não foi só essa experiência, não. Várias outras experiências começaram a acontecer, onde eu pude perceber que eu já não era mais aquele ser que eu venho carregando dentro de mim ao longo das minhas reencarnações. Então, é a partir e através das nossas experiências dentro de casa, então, é algo assim fantástico para a gente saber de fato, de verdade, quem somos nós. E mudar, e começar a trabalhar esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo que a gente carrega dentro da gente, tão forte, e que causa tudo isso que está acontecendo aí no nosso planeta. A gente mora numa cidade muito violenta, né? Então é algo que a gente tem que pensar. Eles são os violentos. Não, isso, se nós estamos vivendo isso, nós é que proporcionamos essa violência. Não fisicamente, mas mentalmente. Sabe qual é o teste? Quando você vê na televisão alguém que fez uma barbaridade, uma coisa bem chocante mesmo, um cidadão estuprou uma criança. Qual é a sua reação? É só você verificar isso. O que você sente? Qual o seu comportamento? Mata? Esfola? Alguém tem que fazer com ele o que ele fez com o outro? Qual é a reação que a gente tem? Porque se a reação for essa, eu estou alimentando o planeta com essas energias. E aqueles que são enfraquecidos espiritualmente recebem essa energia e faz. Nós temos que começar, ou pelo menos continuar, a ter um comportamento diferenciado. As minhas orações não é para vítimas, as minhas orações é para quem fez. Porque a vítima desencarnou, a espiritualidade toma conta. Agora o outro vai ficar. E aí? Ele vai ficar com aquilo que ele carrega dentro dele, que provavelmente aquela ação dele é fruto de ações pelas quais ele já vivenciou. E aí, se você tem essa raiva, se você despeja isso, ele vai se alimentar disso. E nunca vai ser, pelo menos aqui nessa presente reencarnação, não vai entender que ele tem que modificar o hábito dele, a vida dele. Então, isso somos todos nós. Esses são os homens que vivem no mundo, somos nós que estamos vivendo aqui. Se nós estamos vivendo aqui, nós temos que aprender a lidar com o que é do mundo. Então, eu não posso ficar observando tudo isso e achar, primeiro, que Deus é culpado, segundo, que Deus poderia impedir isso, segundo, ou seja, eu estou sempre me eximindo da minha responsabilidade. Tá, Deus, o outro, Jesus, seja lá quem for, podia fazer e podia acontecer. E você, o que pode fazer? No mínimo, pegue um evangelho, leia uma passagem e faça uma prece. No mínimo. Porque quanto mais você entrar em contato com o espírito que você é fadado a ser perfeito, isso tudo vai se modificando.
Então, observem as experiências pelas quais a gente passa ao longo das nossas reencarnações. Purificai, pois, os vossos corações. De que forma? Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Olha aí já uma dica de um espírito protetor para todos nós. Como é que eu posso purificar o meu coração? Primeiro, eu desejo purificar o meu coração ou eu quero continuar assim? Vocês já não ouviram alguém dizer assim? Eu sou assim mesmo. Se tiver que me aceitar, vai ter que ser assim. Né? Não tem menor vontade de mudar, né? E esse não vai conseguir purificar o seu coração. Porque o orgulho não vai permitir que ele modifique as ações dele, os pensamentos dele. Consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Consulta o seu coração. Que sentimentos você carrega aí? São sentimentos mundanos, fúteis? Então começa a modificar isso. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Ou seja, é muito por aí, quer ver? Eu, quando era jovem, né, pré-adolescente ou adolescente, por aí, eu sempre gostei muito de estudar, né, mas tinha dificuldade em determinadas matérias, como todo mundo. E aí, quando era prova física, química, eu sou mais de humanas, né, e pouco de exatas. Então, quando eram provas nesse sentido, eu fiquei sabendo, eu morava em Botafogo, e tinha ali, antes do túnel, tinha a igreja Santa Terezinha. Não sei se vocês já passaram lá, se vocês já viram. E toda segunda-feira, hoje é dia, toda segunda-feira o pessoal ia para lá para acender vela para as almas e para fazer os seus pedidos. Então ficava coalhado de velas ali, né? Num local próprio para isso, né? Com a imagem da Santa Terezinha ali, né? E todo mundo acendendo vela, acendendo vela, acendendo vela. Aí disse assim, eu vou ter prova de física amanhã. Eu vou lá acender vela para Santa Terezinha e pedir para tirar boa nota. Olha como é que a gente faz, né? Aí fui. A minha mediunidade, ela é aflorada desde pequeno, desde criança, adolescente, que a minha mediunidade já vem, né, dando sinais. Fui lá com as minhas velas, né, me ajoelhei, pedi à santa para poder fazer uma boa prova. E eu escutei nitidamente, que hoje eu sei o que é, mas na época eu não sabia, né? E levei maior susto. Vai estudar. Vai estudar. O que eu estava querendo? Que a Santa Terezinha fosse lá fazer a prova para mim? Que pretensão, né? Eu não preciso estudar. Que aí os espíritos vão lá e vão fazer as provas por mim. Eu não preciso trabalhar, porque eles trabalham para mim. Eu não preciso ganhar dinheiro, porque eles vão ganhar para mim. É assim que funciona? Com o tempo é que a gente vai entendendo que as coisas não funcionam desse jeito. Que se você não fizer o esforço que você tem que fazer para conseguir aquilo que você conseguir, não adianta, que você não vai conseguir. Ninguém vai bater na sua casa. Você que tem que ir à luta e se esforçar. E parar de botar a culpa nas outras pessoas. Que ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. Quando alguém faz algum mal para mim, é porque eu permiti que esse alguém fizesse esse mal.
Então a permissão foi minha. Então é a gente começar a pensar determinadas coisas e provocar em nós esse homem no mundo. Quando chegar em casa, leia esse, não dá para a gente falar tudo aqui, leia esse texto para a gente poder absorver melhor. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Então não é para você ser carola, ficar rezando o dia inteiro, né? Ele vai falar de mais tarde aqui no silício, você se isolar numa montanha para poder... Homem no mundo, se você está aqui reencarnado, é para vivenciar isso que a gente vivencia aqui. Se a gente sai daqui, vai lá para o monte ficar isolado numa caverna, isso é puro egoísmo. A gente não vai conseguir evoluir dessa forma, porque eu preciso dessa troca, eu preciso vivenciar as experiências minhas e as de vocês, né? Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Sacrificai as necessidades, mesmo frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. É você ter, de repente, um senso de saber fazer as suas escolhas. Então, se você sabe que parece até que às vezes tem duas personalidades na gente, né? Uma quer, a outra não quer. Uma desfaz, a outra não faz. E você fica como que no meio sem saber a quem atender, né? E dependendo dessas duas vozes, alguém diz que é um anjinho e um diabinho, né? Que cada um fica num ombro da gente, só mandando fazer isso e mandando fazer aquilo. Nós vamos atender a um ao outro dependendo do que eu carrego dentro de mim. Dependendo do que eu carrego dentro de mim. Então, se eu tenho uma tendência a ser alcoólatra, o diabinho vai me mandar beber. Vai depender de quem? Ah, foi ele que mandou eu beber? Não, depende de você. Porque esse aqui respeita o meu livre-arbítrio. Se eu quiser beber, eu vou beber, porque foi minha escolha. Mas esse aqui não. Esse aqui não respeita livre-arbítrio de ninguém. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer que você beba, que para você exalar essa energia pelos seus poros e eles absorverem essas energias. Porque eles precisam. Porque eles desencarnaram provavelmente por conta disso. E eles não sentem que eles estão desencarnados, então eles ficam atrás de quem bebe, de quem usa droga, de quem faz sexo exagerado, de quem come muito. Eles ficam atrás. Aí vai depender de quem a escolha. Vai depender nossa. Então eu vou ter que escolher o que eu quero. Eu quero atender a isso aqui ou quero atender a esse aqui? Né? Homem no mundo. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, bonzinho e o mauzinho, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos. Ou seja, procura ser o mais simpático possível com você mesmo. Porque sendo com você, você vai atender aquele que você quer atender. E com isso o outro para de chatear. Mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Eu vou só ler o restante do texto por conta do nosso tempo. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres
que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, no arrobo d'alma, ou a sua proteção, para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, isolado, unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la, que é como a gente vive. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, com os espíritos, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos celieis e cobrais de cinza. Eu não preciso de castigo, para isso. Não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender. Ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Muita paz.